Olá, bom dia! Estamos começando mais um RBA Entrevista aqui pela sua RBA TV, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. E você sabe que o RBA Entrevista mudou, agora nós estamos indo ao nosso entrevistado e hoje nós estamos aqui em contato direto com a natureza. Nós estamos no Lago Verde Entretenimento, localizado no bairro Novo São Félix, no complexo de bairro São Félix aqui em Marabá. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós vamos falar de aquicultura, nós vamos falar de piscicultura, nós vamos falar de prêmio Acropará. E nós estamos aqui de fundo esse lago bonito que você está vendo aqui nas imagens, mas nós vamos conversar hoje com o Moisés Guimarães. Ele é formado em letras e zootecnia. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. Moisés, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui no programa RBA Entrevista. Nós vamos falar hoje com você sobre o prêmio que você ganhou, que é o Acropará, né? Mas a gente vai deixar mais para o finalzinho essa premiação e parabenizar você também. Obrigado. Moisés, falando de... A gente sabe que a aquicultura ela engloba vários setores aí, mas a gente vai se voltar justamente para a piscicultura. Eu quero perguntar para você, você que montou um projeto, que foi o vencedor desse prêmio, como surgiu a ideia desse projeto? Bom, a gente começou em 2010, quando aprendemos a tecnologia do ferro-cimento, né? Uma tecnologia de tanques, né, em alvenaria, tá? Um processo simples de construção, foi desenvolvido em Israel e veio para o Brasil em 2010. E com isso eu tive a oportunidade de aprender o curso para aprender a construir o tanque, e disso eu montei um sistema fechado de recirculação, onde eu tinha uma estação de tratamento e os viveiros, que são os tanques. E com o decorrer do tempo, a gente foi aperfeiçoando e foi melhorando, né? Então hoje a gente já tem um know-how de tanto construtivo quanto produtivo bem satisfatório, comparado a outros sistemas de cultivo de pescado, né? Então assim, o sistema fechado hoje eu consigo ter qualidade de água, eu consigo ter um controle alimentar, eu consigo ter um desempenho de conversão alimentar mais eficiente do que os outros sistemas, como o viveiro escavado, como o tanque-rede e como... Outras modalidades, né? Outras modalidades, criado solto em açudes, represas, né? Então assim, eu consigo controlar a produção, eu tenho um controle melhor, eu consigo, por exemplo, padronizar o pescado, né? Hoje, por exemplo, se eu pegar um viveiro escavado de 1000 metros, né, que seria um tanque escavado de 50 metros de comprimento por 20 de largura, 1 metro de profundidade, eu tenho 1 milhão de litros. Um viveiro desse hoje produz 2.000 quilos. Hoje, com o sistema fechado da Projeto Peixe, eu faço 2.000 quilos em 30 mil litros. Quer dizer, no momento que nós estamos vivendo aí, da preciosidade da nossa água, você economiza água, economiza nutrientes, economiza energia também, né, porque tem que estar em movimento a água. Mas eu pergunto, e o Estado do Pará? Você iniciou o projeto aqui no Estado do Pará. O Estado do Pará, ele se consolida promissor com essa nova fronteira da piscicultura, da aquicultura? É um estado bom para se criar o peixe? Olha, eu falo para todos, eu estou no Pará há 3 anos. E eu falo para todos que eu conheço da atividade no Brasil, hoje a Projeto Peixe está em 9 estados, né? Então o Pará tem o melhor clima para eu produzir o peixe, né? Aqui, os resultados que eu tive aqui, por exemplo, eu faço engordas aqui de peixe, por exemplo, peixe para chegar a 800 gramas, por exemplo, que em outro estado eu levo 7, 8 meses, aqui eu faço em 4, 5. Devido ao clima? Devido ao clima, eu tenho temperatura de água constante aqui no estado. Então, assim, a temperatura de água que eu tenho, as nossas espécies são espécies tropicais. Então, assim, a temperatura de água é fundamental. Por exemplo, nós implantamos um projeto de pirarucu em São Paulo, recente, né? Só que lá eu tive que fazer toda uma adaptação para que eu possa ter um peixe amazônico, que está acostumado com a temperatura de água acima de 30 graus, num ambiente que a água trabalha com 18, 19, 20 graus. Então nós temos que adequar tudo, estruturas com estufa, aquecimento da água para poder adaptar. E o tempo de desempenho é completamente diferente. Hoje o Paraná é o maior produtor de tilápia no país, né? São 2 municípios no país detêm a maior produção de tilápia, que é um commodity hoje, né? E eles não têm o clima que o estado tem, que o Pará tem. Eles não têm a abundância de água que o estado tem, eles não têm um clima que tem aqui. Então, assim, eu vejo o Pará hoje como o melhor estado para se produzir peixe.
Tá? E o que a gente precisa realmente é tentar desenvolver uma cadeia produtiva dentro do Estado. O Estado tem tudo para ser o maior produtor do país. E o que depende para desenvolver essa cadeia produtiva no Estado, já que a gente tem clima, esse clima tropical, propício para a criação de peixe? O que depende? Qual o incentivo que falta? A política agrícola, a política aquícola do Estado. Né? Por exemplo, eu não tenho dentro do Estado uma lei que me permita criar tilápia. Então, por exemplo, eu acho que o Estado perde muito de não ter essa lei. Por exemplo, se eu for olhar agora, ano passado, o Tocantins regulamentou a criação de tilápia no Estado. Tocantins, hoje você pode criar tilápia em tanque escavado, em represa, em açude, em tanque elevado e em tanque rede. Aqui eu não posso criar tilápia de forma nenhuma. O que existe hoje no Estado é uma resolução da SEMA que permite a criação de tilápia em sistema fechado, mas essa resolução não foi regulamentada por lei estadual. Então, necessariamente, hoje eu protocolo um pedido para licença de espécie exótica, que a tilápia é considerada como uma espécie exótica, como o panguaços e entre outros, e eu não consigo que a SEMA dê continuidade no processo de licenciamento devido ao fato de eu não ter uma lei estadual que permita a criação da espécie dentro do Estado. Então precisa de uma lei regulamentando a criação dessas espécies exóticas, né? Exato. Fala-se muito que a tilápia, ela, ao invés de ser uma solução para o produtor, ela pode ser também uma problemática, termina perdendo o controle na reprodução. O que pode ser feito quando tiver uma lei regulamentando? Bom, assim, baseado... Pergunta assim, porque o produtor, às vezes, ele tem medo de colocar a tilápia no seu tanque. Sim, é porque assim, a aptidão da tilápia, ela tem uma aptidão a nascer fêmeas. Né? Então, assim, a cada 4 meses, uma tilápia de 600 gramas começa a desovar. E nessa desova dela, 90% da desova dela é de fêmeas. Então, a gente utiliza dentro de laboratórios de alevinagem a inserção de hormônio. Né? A gente utiliza o alfa-metiltestosterona para poder converter esse peixe a macho. Tanto que a tilápia macho, ela ganha mais peso em menos tempo do que a fêmea. E não tem o negócio da desova. O que acontece é que eu compro um alevino de um produtor que não tenha 100% de reversão para macho, e o que acontece? Ela vai desovar no tanque dele. Então, por exemplo, a população dentro do viveiro vai aumentar. Muito rápido. Muito rápido. E vai se multiplicando, né? Pela aptidão dela nascer fêmea. Só que tem técnicas para reverter isso aí. Com certeza, com certeza. E aí é um manejo controlado, é uma produção controlada. Dentro da resolução da SEMA exige-se que tenha-se a garantia da reversão, que tenha um fornecedor credenciado, né? Que tenha todos os parâmetros para atender aquela espécie. Né? Tendo isso, a gente tem um desempenho fantástico. Eu vejo o Pará aqui, a gente já fez alguns testes e assim, o desempenho que eu tenho para a tilápia aqui é muito superior a todos os outros estados que a gente está presente hoje. Então, assim, eu vejo o estado como um grande produtor de pescado. O que eu acho que necessita realmente é ter uma política sólida para que a gente possa realmente transformar esse estado num grande produtor de pescado. Hoje o Pará é o segundo maior produtor de peixes de água salgada e frutos do mar. Né? Ele tem um bom desempenho nessa área. E de espécies nativas. Mas a tendência que tem acontecido dentro do mercado nacional é da produção de espécies nativas está caindo. Né? Eu não estou tendo tanta produção de espécie nativa. Muitos estão migrando para tilápia, por ter se tornado um commodity e tudo. Mas o mercado externo hoje, eles têm uma necessidade, uma carência de espécies nativas que o Pará domina. Né? Ok. Estou conversando com Moisés Guimarães, ganhador do prêmio Acropará, na categoria Aquicultura. Eu vou um rápido intervalo comercial, já eu volto com você no RBA Entrevista. Aguarde.